Graças a Deus, continuando aqui no Evangelho escrito por João 19, capítulo 19, verso 17. A crucificação. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo à cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda, de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E, junto à cruz de Jesus, estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no sope, lá chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito, ou o Espírito. É interessante, uma cena triste de morte, e lembrando que ele não estava só, né? Era ele e mais 2 malfeitores, com provas, certamente. Porém, como nós vimos na última leitura, quando o Pilatos perguntou: cadê a acusação? E eles não
Eles disseram, se ele não fosse um criminoso, nós não traríamos para ti, se ele não fosse um malfeitor. Mas como se sabe, se acredita, tudo isso, aquilo que Jesus passou foi para dar a gente, dar aos homens a oportunidade de crer e serem salvos por este sacrifício que ele fez na cruz. Lembro que a gente fez algumas leituras que no Antigo Testamento os perdões dos pecados eram quando a pessoa pecava, trazia um animal para ser sacrificado, não ia para a cruz, mas era sacrificado os animais, derramava-se o sangue dos animais, e aquilo reflete aqui nessa crucificação de Jesus, onde ele também derramou todo o sangue dele, e o Novo Testamento nos traz que foi para perdão dos pecados, como ele mesmo falou no decorrer do Evangelho. Um ponto nessa leitura que sempre fala, para que se cumprisse a Escritura, para que a Escritura se cumprisse. Então, que a gente vê que as coisas que aconteceram com Jesus estava predita, Deus tinha falado por através dos profetas, por através dos homens dele, no passado, que quando o Cristo viesse, ia passar por essas coisas. E, como diz o último versículo, já pelos últimos, verso 28, depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, ou seja, o que tinha que acontecer, aconteceu, aí e diz no verso 28, para que a Escritura se cumprisse. Então Jesus estava o tempo todo submisso à Escritura, que é a palavra de Deus. Aí ele diz, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a no isope, lá chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Uma coisa consumada é uma coisa concluída, é uma coisa terminada. Então, estava consumado o que ali? O projeto de Deus em salvar o homem, na morte de seu filho, no sentido de perdão dos pecados. E ele ressuscitou para que realmente completasse o projeto de Deus para a salvação do homem. Agora, para que o homem seja abençoado com essa bênção, ele precisa crer. Como Jesus disse nas outras partes dos evangelhos, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho, e o ato de dar principalmente é esse, para que todo aquele que nele crê, se faz necessário crer para se receber. Graças a Deus, que Deus nos abençoe.